Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira. Como todas as terças-feiras, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Hoje é dia 8 de novembro de 2022. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. É uma alegria estarmos juntos. Nós sempre gostamos de lembrar que o estudo do Evangelho, ele tem três propósitos. Primeiro, compreendermos melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos espiritualmente os trabalhadores da nossa casa e também prepararmos espiritualmente aqueles que serão assistidos na nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento e que será logo a seguir, ao acabar o estudo do Evangelho, que termina às 8h30, de 8h30 às 9h30 da noite, é a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância, não é ao vivo. Cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais, do YouTube, do Telegram, do Facebook, do Instagram. Boa noite, Vicente Gimenez, boa noite, Márcia Craveiro, boa noite, Sueli Reis, boa noite, esses amigos e amigas tão queridos e tão especiais. E nós vamos lembrando a vocês, quem desejar participar dessa reunião de tratamento, para depois encaminhar os seus nomes para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Mas nós vamos abrindo aqui uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para que nós possamos entrar nesse clima espiritual. Boa noite, Cleia, seja muito bem-vinda. Nós abrimos aqui na mensagem 108, Operemos em Cristo. É uma passagem, um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículos 17. Operemos em Cristo. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, podem provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a Suprema Luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual, em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis, no espaço e no tempo,
devolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos ao serviço, por meio de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras. No quadro do imediatismo humano, ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre em benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. A mensagem 108 do livro Vinha de Luz. Operemos em Cristo. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículos 17. Irmãos e irmãs queridas, que aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus, vamos orar. Agradecer pela oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho e em torno da boa nova, da boa mensagem trazida pelo emissário divino. Só podemos agradecer. Vamos dando início a mais esse encontro espiritual e pedimos a Jesus que esteja junto a nós, em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que bom, amigas. Boa noite, Rita Machado. Boa noite, Sônia Toledo, Magna Fernandes, Sandra Fernandes, Anne Eliane. Esses amigos e amigas tão queridos, tão especiais. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva para que nós possamos compreender a mensagem, porque se eu for lá já dar mais adiante, quem de repente está vindo pela primeira vez ou já não lembro o que nós comentamos a semana passada, então vamos hoje ver o capítulo 11, item 8, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor, e é uma mensagem do Espírito Lázaro, foi dada em Paris em 1862. Nós vamos reler até onde nós paramos e aí depois nós continuamos com os comentários. Boa noite, Eudócia, seja muito bem-vinda. O amor, nos diz Lázaro, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue
as misérias sociais. Ditoso, feliz, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso, aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Amigos, nós, a semana passada, comentamos até esse trecho dessa mensagem do Espírito Lázaro. Aproveitando, mandando um abraço para o meu neto querido Luiz Felipe Rocha. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe, ao nosso estudo. Mas vamos dar continuidade ao que Lázaro, benfeitor, vem nos falando. Boa noite, Inês. Lázaro continua dizendo: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Olha só, Lázaro, voltando um pouquinho para que a gente compreenda bem a mensagem do Espírito amigo. Ele diz: Jesus pronunciou a divina palavra, amor. Então a palavra trazida por Jesus, o amor, ela tocou os corações de uma forma tão intensa que houve uma mudança. Muitos dizem que a humanidade se dividiu antes e depois do Cristo. Os séculos passaram. Agora Lázaro diz: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Qual será essa palavra? Para quem está nos acompanhando com o Evangelho já sabe qual é, mas quem ainda não está acompanhando com o Evangelho deve estar pensando: e agora? O Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Qual seria essa palavra? Vamos ver o que Lázaro nos diz. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Lázaro, a mensagem de Lázaro é falando. O título da mensagem dele é A Lei de Amor. A Lei de Amor. Nós estamos vendo o capítulo 11 de O Evangelho, segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Lázaro vem falando dessa lei do amor. Esse amor que foi ensinado, trazido por Jesus. E ele agora fala uma segunda palavra desse alfabeto divino, que é a reencarnação, que revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, conduz-lo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue, diz ele, o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Temos que lembrar Lázaro, o espírito Lázaro, foi o amigo de Jesus, aquele que foi reerguido do túmulo. Nós, espíritas, sabemos que, na realidade, Lázaro não estava morto. Ele estava no processo de catalepsia, ele não estava enterrado debaixo da terra, porque senão ele teria morrido, mas ele se encontrava dentro de, tipo como se fosse uma gruta.
Então, ali, ele naquele estado cataléptico, Jesus oferece um choque fluídico, uma energia, e ele se desperta. Até hoje, às vezes acontece isso. Pessoas dadas como mortas e depois elas se ressuscitam, entre aspas, ou os médicos agora utilizam-se aquele aparelho que dá aquele choque para que o coração volte. Foi isso mais ou menos que Jesus fez. Mas Lázaro, temos que compreender, pela sua forma de ver, o Espírito, ele vem fazendo essa analogia, que o sangue resgatou o Espírito. E o Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Porque, afinal de contas, o Espírito é que é imortal. Então, o Espírito precisa despertar no homem, na matéria, esse novo entendimento, essa revelação. É mais ou menos isso que ele quer nos colocar. E ele prossegue. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. E nós sabemos disso. Né? A própria ciência observa que aqueles primeiros hominídeos eram quase que como um símio, um animal. Ele estava ali o quê? Buscando preservar a sua sobrevivência. Ele agia somente por instinto. Mais próximo, diz Lázaro, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. Amigos, vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros. Mas antes de prosseguir, quero mandar um abraço também muito carinhoso para o Valdeci Lima e para o Luiz Alberto Ferreira. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no planeta Terra, porque nós, espíritas, temos a compreensão de que todo o universo, ele é ocupado. Não existe vida somente na Terra. Mas nós ainda estamos numa escala evolutiva, nós, os seres humanos, encarnados aqui na Terra, reencarnados aqui, ainda, muitas das vezes, deixamos muito do instinto prevalecer. Ele diz, aquele que predomina o instinto, ele está mais no ponto de partida do que no ponto de chegada, do que na meta. Porque realmente, imaginemos nós, até para nos tornarmos espíritos puros, quando Jesus recebe o planeta Terra diretamente de Deus para plasmar todo esse planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, segundo a ciência, Jesus já era um espírito puro. Então, ele já tinha percorrido uma jornada imensa para que nós nos tornemos espíritos crísticos, que é o caso do Cristo, espírito crístico. Nós temos um caminho a percorrer, é isso que Lázaro está dizendo. Nós estamos mais próximo ao ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas ele diz, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Nós ficamos, às vezes, assim, abismados, chocados. Estamos em pleno século XXI, mas quando nós tomamos conhecimento de uma série de fatos que acontecem no nosso planeta Terra, em vários países do nosso planeta,
Inclusive, no nosso Brasil, nós ficamos impactados. Nós pensamos, mais de 2000 anos, a primeira revelação que veio através de Moisés e através dos profetas, data de mais de 3.500 anos. Quantos emissários do bem já vieram à Terra? Muitos, inclusive, perderam a própria vida, ainda o quê? Pela nossa ignorância, por não compreendermos, não aceitarmos a mensagem. E nós presenciamos em pleno século XXI, estamos no ano de 2022 e vemos ainda tantas atrocidades, as pessoas ainda agindo tanto por instintos, países onde não há nenhuma compreensão para uma determinada série de circunstâncias, e nós ficamos assim. Lázaro diz, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Mas será que nós queremos? Será? Porque eu já vi pessoas dizerem para mim, não ouvi dizer não, dizerem diretamente para mim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Deus me fez assim, eu não vou mudar, eu sou assim. Quem quiser que me aceite como sou. Então essa pessoa, ela não está interessada em vencer os instintos, em colocar no lugar sentimentos nobres. Ela simplesmente quer agir da forma como ela acha que deve ser. Mas o benfeitor prossegue. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. E nós percebemos isso. Nós, espíritas, afirmamos, de acordo com a nossa compreensão, que nós transitamos por todos os reinos, desde o reino mineral até o reino hominal. Somos princípio inteligente desde o reino mineral até chegarmos a uma condição humana. E nessa trajetória que nós passamos pelo reino vegetal, animal, o que nós observamos? O animal, ele, dependendo do animal, ele já tem um certo princípio de inteligência, ele tem sentimentos, ele tem inveja, ele tem ciúme. Nós observamos isso quando nós temos os nossos pets juntos conosco, e se tem dois, nós fizermos carinho em um, o outro já se manifesta com ciúme. É como duas crianças que ainda estão naquela fase do egocentrismo e então acreditam que a atenção deve ser somente para ele. E nós observamos isso. O animal, ele já tem inteligência, mas ele ainda age muito por instinto. Nós, nas primeiras encarnações, no corpo humano, nós agimos completamente por instinto. À medida que vamos evoluindo, vamos intercalando os sentimentos, a inteligência, o instinto, a razão, e de vez em quando nós percebemos, nós voltamos lá no passado. Nós lembramos André Luiz. Quem leu o livro O Nosso Lar, e quem também viu o filme, lembra, André Luiz queria muito retornar ao lar. Queria retornar, ver a esposa, ver os filhos, mas os benfeitores sabiam que ele ainda não estava preparado, diziam, calma, calma, ainda não é o momento. Quando ele vem ao lar, crente que a esposa estava chorando, triste pela ausência dele, ele se depara com a esposa, com um novo companheiro, havia casado novamente. Ele fica tão desarvorado
E no filme mostra, esse momento que tudo escurece e ele volta ao umbral. Ele sai totalmente daquela faixa de sintonia que ele já havia conquistado. E quantas vezes nós estamos assim? Aí de repente a gente cai, vai lá embaixo, aí tem que subir de novo os degrauzinhos, fazendo aquele esforço. Mas bendita, como diz o Lázaro, a reencarnação, que aí nos permite a gente ir quitando os nossos débitos e as nossas falhas. Mas o benfeitor diz, só para que a gente fixe bem. Boa noite, Francisco. Francisco de Gerone, seja bem-vindo. Ele diz assim, os instintos são a germinação e os embriões do sentimento trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Olha que interessante, o espírito precisa ser cultivado, como um campo. Tudo é um trabalho, é um processo de aprendizado. Nós estamos numa grande escola. Então nós estamos aqui para aprender. Somos alunos rebeldes muitas das vezes, mas o objetivo não é esse. O objetivo é sairmos daqui como alunos que conquistamos o nosso diploma. Então, Lázaro diz, toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bem terrenos, a elevação gloriosa. Lázaro, ele diz a riqueza futura, mas aí ele deixa bem claro, ele não está falando de riquezas materiais, ele está falando das conquistas espirituais. E para que nós possamos ter essas conquistas espirituais, para levarmos conosco como espíritos imortais, porque o que nós adquirimos de virtudes, elas nunca se perdem, nunca. Ele diz, toda riqueza futura depende do labor atual, depende do trabalho atual, da dedicação, do empenho, do esforço atual. E temos que lembrar que esse trabalho, ele é individual. Por mais que amemos, por mais que queiramos auxiliar o nosso ente querido, o nosso ente que nós amamos, os nossos filhos, o nosso companheiro de jornada, esse trabalho é uma conquista individual. Não podemos querer delegar para o outro ou imputarmos ao outro as nossas falhas. Eu sou assim por culpa do meu pai, da minha mãe, por culpa do meu marido, da minha esposa, por culpa... Não. Nós é que precisamos conquistar. Ele diz, toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. Nós vamos conquistar o quê? A elevação gloriosa. E ele encerra dizendo, é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Olha que lindo o que Lázaro nos transmite nesse final dessa reflexão. Ele fala a lei de amor. A lei de amor é uma lei divina, é uma lei natural. A lei de amor, ela faz parte de todo o universo. Essa lei divina, ela liga todos os seres. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus.
todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Então, esses fios invisíveis dessa lei de amor, ela liga todos os seres. Logicamente que nós, como ainda somos espíritos que estamos aprendendo, nós, às vezes, não queremos nem perceber isso. Nos fechamos no nosso mundinho, e primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas essa lei de amor, é o que Lázaro diz, ela liga todos os seres. Quando nós compreendemos essa lei que liga todos os seres, nós vamos buscar nessa lei os gozos, a alegria, a paz, a harmonia que vai nos transmitir para a nossa alma. E esses gozos, essa felicidade, essa alegria, essa paz, essa harmonia, são os prelúdios das alegrias celestes. Já é assim, um pequeno passo que nós vamos sentindo, percebendo. Nossa, quando eu chegar mais adiante, aí realmente vai ser, assim, eu não tenho nem como saber explicar. No momento ainda nem temos as palavras para isso. Mas a partir do momento que nós já conseguirmos ver o outro com esse sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de aceitar as diferenças, aceitar que o outro pense diferente de nós, que o outro tenha gostos diferentes do nosso, o seu time de futebol seja diferente do nosso, o seu partido político seja diferente do nosso, os seus hábitos alimentares seja diferente do nosso. Quando nós conseguirmos ver isso de uma forma, ligando-nos uns aos outros com essa lei de amor, aí nós vamos conseguir já esses prelúdios dessas alegrias celestes. Amigos queridos, um abraço também para a nossa querida Flávia Svensson, Sandra Sabino, Pedro Balalai, todos esses amigos tão especiais. Estamos terminando. Nós vamos agora encerrar e vamos continuar à distância na nossa reunião de vibração e irradiação, essa reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome para participar dessa reunião de tratamento a partir da próxima semana, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O WhatsApp, anotem aí, o DDD é o 19, DDD 19, o celular, 99341-6316. 1999-341-6316. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês, e até breve. Paz a todos.